Salve, salve, galera! São 8h08 e está começando mais um Tá Ligado, o seu programa sobre os negócios dos bastidores da mídia esportiva no Brasil e no mundo. Eu sou o Eric Betting, então aqui para falar sobre o mercado esportivo em geral, que está vivendo uma boa reviravolta, e a gente hoje no nosso programa vai falar sobre mudanças nos contratos de direito de transmissão, sobre novidades que podem alterar a transmissão do principal torneio entre clubes que tem na América do Sul, que é a Libertadores, e também receberemos aqui o Ricardo Taves, que é head da área de conteúdo da FCDS Media, agência que cuida da parte comercial da Conmebol, e ele vai falar para a gente detalhar tudo o que vai acontecer ali no programa que Palmeiras e Flamengo terão para a final da Libertadores. A Conmebol promete uma cobertura ampla dentro das suas redes sociais e a gente vai falar disso bastante com você. Mas antes, claro, vamos trazer aqui para a nossa conversa ele, Augusto Dalla Vecchia. Salve, seu Augusto, tudo bem com você? Boa noite, Eric Betting, boa noite a todos que estão nos acompanhando. Bastante novidade, né? Ficamos aí uma semana sem gravar o programa, sem ter esse nosso programa. Então, tem audiência, tem essa bela entrevista com o Ricardo Taves, que com certeza vai trazer muita novidade, porque a Conmebol planeja muita coisa para a final. Tem bastante coisa, né, Augusto? E quem tá ligado aqui, vendo a gente pelo vídeo, tem o código da Dafabet, né? Explica pra galera aí. Pega o código e... Ponta o celular, pega o QR Code, aponta o celular, ó, o celular tá aqui, aponta para a tela, vai redirecionar direto para o portal da Dafabet, faz o cadastrinho e já aposta, porque amanhã tem só Flamengo e Atlético Paranaense decidindo vaga na final da Copa do Brasil. E tem também Fortaleza e Atlético Mineiro. Definindo qual vai ser o resultado do jogo. Vale uma apostinha no jogo também. Esse eu não aposto não, cara. Esse aí, o que você apostaria nesse Atlético e Fortaleza? Foi 4-0 para o Galo, para mim o Galo já nem tem o que se preocupar. Eu apostaria numa vitória simples do Fortaleza. Eu acho o Atlético para mim está na final, mas o Fortaleza vai dar o sangue, né? Vai ter seu torcedor lá. É a primeira vez que o clube chega numa semifinal de Copa do Brasil. Talvez tenha dado azar de, para mim, pegar o melhor time do Brasil hoje, que é o Atlético Mineiro. Muito bem. Bom, vamos ver o que vai dar. Você faz aí, acessa lá a Dafabet e pode fazer a sua aposta, sempre com segurança, sempre prestando atenção. Confira as dicas de Augusto. Augusto é um bom betting nesse sentido, né, seu Augusto? Nosso Augusto Betting Dalla Vecchia. Augusto, agora, tivemos o fim de semana, tivemos audiências do nosso futebol. Passa para a gente um pouquinho o que rolou de audiência, porque eu acho que esse tema, a gente vai bater na tecla dele, porque ele tem sido emblemático para a gente tentar entender comportamento do consumidor de futebol pós-pandemia. Ele vai ser muito importante para a gente ver. Mas fala aí, Augusto. Eu acho que eu até ampliaria. Eu acho que com relação ao consumidor da televisão de um modo geral. Não é só o futebol que tem sofrido, né, com audiências nos últimos meses. Tivemos na Globo São Paulo, Internacional e Corinthians. Foram 19 pontos de audiência, com 31% de participação, dentro da média atual do Campeonato Brasileiro. Corinthians, São Paulo e Palmeiras têm praticamente empatado em audiência. A variação tem sido menor do que 0,5 pontos entre os três clubes. O Santos ficando um pouco atrás ali, 3, 4 pontos atrás dos três. E no Rio de Janeiro... Já ficava normalmente. Então, tem sido sentido também... Tem pesado ainda mais com a questão das baixas audiências. E na Globo Rio, tivemos Náutico e Vasco, foram apenas 17 pontos com 30% de participação. Esse é um dado interessante, porque a comparação que se faz no Rio de Janeiro é com o Flamengo. Em São Paulo, se as audiências em São Paulo têm sido regulares,
No Rio de Janeiro, a diferença entre A as audiências, montanha-russa, né? a diferença entre as audiências do Flamengo para Fluminense, Vasco e Botafogo tem sido na média de 9 pontos percentuais. É muita coisa. Abre o olho, futebol carioca. Não dá para viver de um time só, né? É muita Apesar de coisa. que muito torcedor gostaria disso, mas não é bom. Além disso, essa diferença de 9 pontos é praticamente o mesmo número que a segunda colocada, quando disputa com a Globo, seja a Record ou a SBT, conquistam. Então, quer dizer, a diferença do Flamengo tem sido uma nova emissora, praticamente para a Globo. É muita coisa, é muito pesada essa diferença e com certeza faz mal para o futebol carioca. Complicadíssimo aí, a gente tem pela frente isso para ver. A audiência tem caído, vamos ver como é que vai ficar. Agora, Augusto, para mim, a grande notícia, né? A gente fala da audiência, a gente vem trazendo sempre, não tá ligado um pouquinho de como isso está andando, mas para mim a grande notícia vem ser o acordo entre Globo e Comebol, divulgado na tarde, né? Começo da tarde, acho. Agora eu não lembro quando foi, mas na segunda-feira, né? Foi no começo da tarde, segunda-feira. A Globo e a Comebol anunciaram que deram os dedinhos, fizeram as pazes, amiguinhos, agora eles estão bem, tudo bom. E com isso, a gente tem uma mudança significativa para o mercado, né? Para a gente recapitular para o nosso ouvinte e nosso telespectador aqui, telespectador não, né? Nosso espectador, podemos dizer assim, porque a gente não sabe qual plataforma, qual mobile qual device ele está vendo, né? Pode ser um mobile ou não, mas o negócio a Globo tinha usado uma cláusula dentro do contrato que ela tinha com a Comebol para parar de pagar e romper o contrato que ela tinha para os direitos de transmissão da Libertadores. Isso daí foi no meio da pandemia ali, né? Mais ou menos agosto de 2020, que veio toda a bagunça, né? Que foi quando o SBT até entrou na jogada e depois a Comebol TV numa parceria da Band, uma triangulação, né, da Band com as operadoras. Agora, o que causou isso tudo? Tinha causado uma briga muito grande porque a Globo primeiro tinha pedido para reduzir o valor. E a Comebol não quis saber, né? Foi basicamente o que a Globo fez com a Comebol, ela fez com a FIFA. E aí eles se acochambraram, fizeram um acordo com a FIFA abriu, né? E até outro assunto para a gente falar, mas abriu os direitos de transmissão por streaming da Copa do Mundo, né? A Globo abriu mão desse direito, né? Deixou com a FIFA. Não que ela não passe, ela vai poder passar em streaming, mas a FIFA pode vender também. Pega o cachorro aí, Augusto, não deixa o cachorro fugir. E a Globo com a Comebol chegou a um acordo. Isso poderá fazer com que a Globo dispute a concorrência para o próximo ciclo da Libertadores, que, se não me engano, é 2023 a 2026, né? Que tem a transmissão da Libertadores. E aí o Grupo Globo não é só a TV Globo, né? Pode ser entrar o Sport TV, pode ser entrar o próprio streaming, e pode ser entrar até o próprio pay-per-view, que foi algo que foi criado pela Comebol como alternativa quando a Globo saiu. Enfim, tem todas essas nuances aí, entra finalmente aí um player grande para concorrer. E a gente diz pode, porque a Comebol não queria conversa com a Globo enquanto existia essa briga na Justiça da Suíça, mas os dois retiraram ali a batalha judicial e agora estão amiguinhos. Eu vejo com uma grande possibilidade de o Grupo Globo voltar a ter força na transmissão da Libertadores. Lembrando aqui no Tá Ligado, né, que já foi dito pelo Fernando Manuel, que é o diretor de direitos ali, diretor da área de direitos da Globo, que ele falou claramente que a Globo ia buscar os eventos nacionais, quando justificou por que não tinha mais nem busca por transmissão de Champions League. A Globo quer os torneios nacionais e a Libertadores, obviamente, é um torneio nacional, porque os times brasileiros disputam e até, diga-se, né, estão já há alguns anos disputando as finais e este ano uma final brasileira, mais uma vez da Libertadores. Né? Dentro disso, eu acredito que o Grupo Globo vem forte para buscar de volta os direitos da Libertadores. E lembrando também da Copa Sul-Americana. Tem também ali, via Campeonato Brasileiro, vão chegar times de grande torcida na Sul-Americana também. Então,
provavelmente, seja o SBT, seja a Record, sejam as emissoras que tiverem interesse em adquirir os direitos da Libertadores também via TV aberta, eu acho que com esse novo passo de recuperação de amizade, vamos colocar entre aspas, da Globo com a Conmebol, se cria realmente uma disputa por direitos. Eu acho que isso vai ser benéfico para a Conmebol, vai ser benéfico para os clubes, e também, você bem lembrou a questão do pay-per-view. Pode vir até os jogos da Libertadores e a Premier. Também não é uma coisa impossível de se pensar. Exatamente. E o que é interessante, até porque a Globo precisa muito do Premier. Né? Isso está muito claro. Assim, a Globo precisa preencher o Premier, precisa levar bons eventos para o Premier, senão o Premier acaba. Né? Ele é um desafio que a Globo tem pela frente. Não é acaba, mas ele vai virar um produto para o Campeonato Brasileiro. E daqui a pouco, até com uma possível formação de liga, a gente pode ver esse modelo acabar, né? De pay-per-view e tudo mais. Hoje ele tem sido usado também com a Copa do Brasil. Embora as semifinais passaram também no Sport TV, mas nas quartas de finais tiveram jogos que passaram apenas no Premier. Exatamente. Então, aí, Augusto, eu vou te fazer a seguinte pergunta, que não tem a ver com esse tema, mas você entenderá. Você, Augusto, o que acharia de transmitir a Copa do Mundo com quase 40 segundos de delay, de atraso, em relação às imagens em tempo real? Você toparia pagar por isso? Eu acho muito complicado mesmo, porque a Copa do Mundo em si é um evento muito assistido. E aí é muito difícil você estar na sua casa, estar no bar, qualquer lugar, e 40 segundos antes... já saber o que aconteceu. Eu, como acompanho e torço muito para o futebol, e às vezes assisto transmissões via Facebook, via YouTube, de campeonatos nacionais e até internacionais, quando às vezes a informação chega muito atrasado. O não grita gol antes, grita muito gol antes. Chega a ser um problema para quem acompanha futebol e gosta de assistir. Eu tinha um vizinho na minha antiga residência que ele torcia para o mesmo clube que eu, e era complicado. Eu tinha aquele aplicativo do Sky Play, o aplicativo era 45 segundos atrasado em relação ao que acontecia na TV fechada normal. Então é muita diferença. Se você fosse, por exemplo, palmeirense, né, seria aquela bola lá. Quando o Danilo domina a bola no meio campo, o Breno Lopes já fez o gol na TV do teu amigo, né? E essa é a situação que a gente pode ver acontecer na Copa do Mundo. Que, aliás, na verdade, essa é a situação que está fazendo com que ninguém queira buscar o que a FIFA está tentando vender. O que aconteceu? O acordo da Globo com a FIFA, que também a Globo fez igual fez com a Conmebol, ela parou de pagar, e aí eles foram para a justiça para ver o que ia acontecer. A Globo parou de pagar porque ela tinha uma conta de 100 milhões de dólares para pagar, e o dólar vem numa escalada aí muito grande, né? E o contrato não previa um preço fixo de dólar, que é algo que isso é muito comum de fazer, mas quando é regido o contrato no Brasil. Quando é regido fora, não tem muito o que você fazer, porque a moeda lá fora é o dólar, né? Então, esse é um problema. Não oscila tanto lá fora. Não, lá fora é dólar, ok, né? É a moeda, como se você faz um contrato aqui dentro do Brasil em real, ok, vai ser em real, né? Ele não vai ter desvalorização ou valorização muito rápida em tão curto prazo de tempo, graças a Deus, né? Foi-se o tempo que era isso. Mas aí, o que acontece? Dentro desse cenário, a renegociação da FIFA com a Globo fez com que a Globo transmitisse, como a gente já falou aqui, a Copa do Mundo de Futebol de Areia, transmitisse a Copa do Mundo de Futsal, e ao mesmo tempo a Globo liberou para a FIFA a venda por streaming da Copa do Mundo, de forma não exclusiva. Então, o que isso significa? Que quem pegar no streaming vai ter a concorrência do Globoplay, já vai estar ali, e quem for quem for pegar
os direitos do streaming, vai ter ainda, não vai ter jogo exclusivo. Ou seja, você não vai ter como aumentar o seu público e você não vai ter como conseguir trazer gente nova, vamos dizer assim, que esteja vendo o jogo meio que inédito. Então, para mim, é um pipinaço que a FIFA tem pela frente. Ela até contratou a Live Mode para tentar fazer essa venda, mas já teve não de quase todas as grandes ali marcas de streaming, já receberam não da FIFA desde cara, e aí a FIFA buscou a Live Mode para tentar ver se talvez vai um TikTok, vai alguma rede social tentar entrar nessa história para fazer algo diferente dentro dos limites que a FIFA coloca. Né? Porque um problema que isso traz é que transparece para o público em geral que o problema vem do adquirente, de quem tá comprando esse direito que libera o sinal com atraso. E não um problema geral de rede mesmo, que talvez melhore ainda com... talvez melhor... A gente tem aí essa questão, né? Porque a rede ela cai, né? E se a gente tem um problema na nossa internet, coisa assim, a gente vai ficando ainda pior. O problema de Augusto da Vega, pelo visto, já foi solucionado. Pronto, agora eu posso liberar o microfone do Augusto aqui. Ele tá pronto, Augusto. Agora libere seu microfone e fale com a gente. Teve uma pequena queda de sinal. Um pequeno problema. Você está de volta. Muito bem. Augusto, já enrolamos muito pessoal aqui, porque acho que agora Ricardo Taves está conosco. Vamos chamar o Ricardo para participar da conversa. Vamos chamar Ricardo Taves, porque a gente tem muita coisa legal para falar de Conmebol, de final da Libertadores, de final da Sul-Americana e de final da Libertadores feminina. Então, vamos trazê-lo aqui para a conversa. Salve, senhor Ricardo Taves, como vai o senhor? Eu vou bem, e vocês? Isso aqui é imagem também? Senão eu tinha. É imagem também, Ricardo. Mas não há problema. O mais importante é o conteúdo, como sempre. Tá certo. Ainda bem que eu botei uma camisa, então, mas tô de óculos, tô mal barbado, enfim. Não, mas não há um problema. O senhor, nessa sua versão fit, né? Melhorou, né? Não, tanto fez, tanto faz, mas o que precisa é você estar bem com você mesmo. O senhor agora, essa sua versão fit está conosco diretamente de Buenos Aires, né, Taves? É isso. Estou em Buenos Aires, estou fazendo um tour pré-final aí a gente tem a nossa equipe de conteúdo em espanhol, ela fica aqui em Buenos Aires, né? E aí com essa loucura de pandemia, devo ter ficado com a equipe aí pessoalmente 2 vezes em 2 anos, né? Então, antes de uma loucura como são as coberturas como é a cobertura das finais, né? Para a gente é importante esse contato presencial, enfim, alinhar um monte de coisa que precisava alinhar. Então, tô fora de casa faz 10 dias, aí fiz a rota Assunção, Luque, na verdade, né? Onde está a sede da Conmebol, depois vim para cá e amanhã volto para o Brasil. Muito bem, Taves. Obrigado por nos compartilhar aqui as histórias. E eu queria, Taves, para a gente começar, que você tentasse explicar rapidamente o que vocês estão aprontando, né? Depois de um primeiro ano, vamos dizer assim, né? Com o FC10 já cuidando do conteúdo digital ali da Libertadores, das competições de clubes, veio um primeiro ano com aquela fantástica conquista do Flamengo, depois uma final 100% brasileira e depois outra final 100% brasileira. Que aprendizado vocês trazem e o que vocês estão preparando para o público agora, Taves? Essa é 200% brasileira, né? Porque 2 finais brasileiras, com a possibilidade de chegar a 300%, vamos ver, né? Brincando com ainda tem o futebol feminino nessa. Cara, assim, eu acho que nunca antes na história, talvez, tenha existido tamanha oferta de conteúdo como vai acontecer nessas finais de Conmebol Sul-Americana, Libertadores feminino. A gente vai estar com uma equipe imensa em Montevidéu, parte da equipe vai para Assunção antes, né, para a cobertura da feminina, que começa
no início de novembro, né? Se joga a fase de grupos, quartas de final, semifinal lá, e aí vai a final para Montevidéu, no Parque Central, dia 21. Então, assim, a gente vai ter, primeiro, uma programação de 200 horas, uma programação inédita de 200 horas, que vai ter como base, como chão, a nossa página no Facebook, né? No Facebook Watch, mas também teremos algumas atrações em outros canais, né? A gente tem conteúdos específicos feitos para YouTube, para Twitch, para Twitter. A gente vai ter uma ação grande de conteúdo com o Twitter, então os 4 times finalistas vão ter o emoji, né? Que é uma gracinha, né? Que a torcida adora e aumenta muito o engajamento, né? Então as hashtags, os próprios, a gente elegeu a hashtag Flamengo, hashtag Palmeiras, hashtag Red Bull Bragantino, hashtag Atlético, né? Mas as outras 2 de cada clube, os próprios clubes elegeram. A gente teve Media Day nos 4 finalistas, então, assim, tem muito material de entrevista, fotos do Jorge Bispo, que o pessoal já se acostumou a ver nos nossos canais. Aproveitamos também para produzir todo o material para a área de broadcast, então a realidade aumentada ali, né? Aquela coisa que aparece o jogador quando o narrador está falando, isso vai estar disponível para todos os detentores de direito. Fora a cobertura em loco lá, que vai ser uma loucura mesmo, né? A gente tem muito conteúdo preparado, não só para os brasileiros, mas também para os outros 9 países, né? Os de língua espanhola, que não estão diretamente envolvidos, né? com a competição e rola uma natural desconexão, né? Então a gente está trazendo essa galera de volta para apresentar uma Montevidéu que queiramos ou não queiramos, o berço do futebol sul-americano, né? Do Uruguai veio o primeiro campeão do mundo, do Uruguai veio a primeira Copa do Mundo, do Uruguai veio o primeiro campeão da Libertadores, né? Então, assim, e a primeira final de Libertadores, ambos já jogaram finais de Libertadores no Uruguai, tanto o Flamengo quanto o Palmeiras, o Flamengo já ganhou. Enfim, a gente vai fazer uma série com os bairros da cidade, então a gente vai apresentar o bairro onde cresceu o Luis Soares, o bairro onde se estabeleceu o Spencer, que é o maior artilheiro da história da competição até hoje. Mas, enfim, a gente vai ter conteúdos sobre comida de estádio, uma coisa legal que a gente está fazendo com o Loucos por El Asado, que é um canal de churrasco muito grande para língua espanhola, né? Um cara super bem conceituado e super influencer na Argentina e nos outros países. Cara, se eu começar a listar aqui, vou ficar 1h30 só falando dos conteúdos que a gente vai ter. E como tem sido para vocês, Ricardo, essa expectativa, uma vez que a final de 2020 ela teve um pequeno público de convidados da Conmebol, porém não teve torcida. Como tem sido a expectativa de vocês para ter também esse conteúdo com o torcedor? Porque pode ser que tenham reacts, enfim, coisas já diretamente lá do estádio e que trazem um conteúdo diferente também, né, para o público em geral. Cara, o torcedor, no fim das contas, quando a gente conversa informalmente sobre as diferenças da Libertadores com a Champions, a gente sempre cita o torcedor sul-americano como o nosso grande diferencial, né? A gente tem essa arrogância de dizer que somos mais apaixonados, que a gente torce melhor e tal. Então não tem como excluir o torcedor, ele sempre vai ser protagonista. A gente está com alguns conteúdos de prévia muito, muito focados no torcedor, né? A gente está contando histórias absurdas de torcedores, ou loucuras que torcedores fizeram pelo seu time no lado da Sul-Americana, enquanto do lado da Libertadores a gente está trabalhando a memória do torcedor, né? Beleza, vocês estão voltando agora, mas qual que é a sua principal memória, né? Que você tem mais saudade, assim? Então, para vocês terem ideia, a gente está indo para a Bahia daqui uns dias e a gente vai percorrer a Bahia de carro e passar por
duas cidadezinhas pequenininhas, povoados, que uma chama Palmeiras e a outra chama Flamengo. Então, assim, a gente está indo resgatar essas histórias. E lá em Montevidéu, obviamente, assim, a gente vai estar muito em cima da galera, com muito conteúdo, muito ao vivo. A gente não vai fazer nenhuma reaction assim de estúdio, nada disso, porque a gente quer mesmo ter as imagens da galera no estádio, né? Então, quem conhece, por exemplo, a nossa primeira temporada da Glória Eterna, né, da série que retrata o título do Flamengo, a quantidade de imagens que a gente tem de arquibancada é brutal, assim. Então, nós teremos 11 câmeras ao total no Centenário. 11 câmeras, a gente está falando da área digital, né? Câmeras exclusivas que estão fora das 30 e poucas da transmissão, né? Elas se somam. Então, dessas 11, pelo menos 4 vão estar espalhadas entre a torcida, assim. Então, todas aquelas lágrimas, decepção, alegria, a catarse do campeão, do tricampeão, porque não importa qual dos dois vai vencer, teremos um tricampeão, ou do campeão inédito e do bicampeão na outra final, né, na final da Sul-Americana. Todas essas reações nós teremos. E não adianta implicar com o Red Braga, falando, mas a torcida deles é menor, porque o Del Valle levou 250 pessoas para Assunção contra 36 mil torcedores do Colón, e a gente tem umas imagens assim absurdas da galera do Del Valle, assim. Então basta um torcedor para a gente ter um registro incrível. Qualquer torcedor é torcedor, né? Não tem como, né? É muito legal. Otávio, e como é que toda essa produção de conteúdo é utilizada para o negócio digital da Conmebol Libertadores, da Conmebol Sul-Americana, da Conmebol Libertadores Feminina e do próprio trabalho que a FC Jazz acaba fazendo com os parceiros da Conmebol e tudo mais? Como isso faz essa relação aí? Bom, falando primeiro dos detentores, né, das empresas que transmitem os jogos, todo o material que é produzido por nós é distribuído através de um hub virtual para todos os detentores de direito no mundo inteiro, né? Se a gente chega aí a 67, 70 países durante fase de grupos, quando a gente está falando de final, a gente chega a 180, 190 países, né? E muitas vezes esses canais não têm a possibilidade de ter um repórter em loco produzindo material de prévia, né? Então, assim, eles mandam, obviamente... Geralmente, vocês sabem como é que é o mercado, né? Geralmente, se contrata um freela e o cara faz a reportagem para o canal, mas a gente cede muito material. Então, todas essas... Só para dar um exemplo, assim, né? O Media Day do Flamengo, a gente entrevistou Renato, entrevistou Gabigol, entrevistou Arrascaeta, Davi Luiz, enfim, Bruno Henrique e Everton Ribeiro, Diego Alves, assim, só para dar uma pincelada. Então, o Arrascaeta, quando a gente vai gravar, a gente grava ele em português e grava ele em espanhol. Então, você já tem material aí para distribuir para os broadcasters que falam espanhol. Aí o Davi Luiz, você grava 2, 3 perguntas em inglês, então você já tem conteúdo também para distribuir. Então, a gente faz esse pensamento antes, né, e sempre coloca jogadores, especialmente os que falam espanhol, para participar. No Palmeiras e Santos, a gente teve um alcance que a gente até não imaginava antes com o Soteldo, assim, todo o material que a gente produzia com o Soteldo era uma explosão, assim, na Venezuela, e realmente engajava muito nas nossas contas em espanhol. Então, todo esse conteúdo é distribuído para os broadcasters. Os patrocinadores também têm essa chegada do conteúdo, né? Eles sempre podem... A Qatar, por exemplo, no conteúdo in flight dela, ela tem uma seção só de conteúdos de Conmebol Libertadores, né? Então, a Glória Eterna, os filmes de jogos que a gente vai produzindo durante o ano, grandes entrevistas, tudo está disponível no voo, né, para um passageiro que viaja a Qatar. E os branded content, né, que não são poucos, assim, tem muita ativação na final. Então, a final da Sul-Americana, por exemplo, ela é toda apresentada pela Amstel, então todos os conteúdos vão com a marca Amstel.
falando de Libertadores, a gente tem uma ativação grande do melhor jogador do torneio com a Bristol, né? Que eles entregam o anel para o melhor jogador do torneio. Então, isso tudo vem com conteúdo em vídeo, vem com uma caricatura, né? Produzida de maneira exclusiva. A do ano passado, inclusive, a arte da caricatura, o Marinho acabou tatuando o desenho. Então, assim, você acaba gerando um alcance que você nem imaginava antes. Você fala, puta, a gente criou um conteúdo e o cara tatuou, assim, é eterno para ele, né? Então, assim, o Santander com os melhores momentos, enfim, a gente tem muita ativação de conteúdo, muita coisa oferecida. Então, essas 200 horas de conteúdo que a gente vai ter no Facebook tem uma inserção de mídia mais tradicional por parte dos patrocinadores, que é o break comercial, que é uma novidade, porque eles não tinham, é a primeira vez que a gente vai ter uma espécie de, sei lá, Libertadores TV, né, no Facebook. Os broadcasters recebem em tempo real esse sinal. Então, se eles estão entrando agora, a gente, por exemplo, a gente fez uma parceria com o Flow, né, com a galera do Flow, a gente está usando os estúdios deles para fazer os podcasts, né? Falso vivo, né? Eles estão sendo pré-gravados, mas vão ser exibidos de maneira inédita nessa nossa programação. Então, a gente tem um gravado com o Zinho. Se a ESPN Brasil quiser pegar só esse podcast e exibir, ela recebe o sinal e ela pode fazer isso. Então, quando a gente fala que a nossa solução é 360 graus, ela é realmente 360 graus. A gente está produzindo e eles estão recebendo em tempo real todo o conteúdo. Os patrocinadores colocam a marca nos conteúdos que eles querem, sem que isso gere sujeira, né, nas nossas contas, né? Eles estão integrados ao conteúdo, eles são parte do conteúdo e não aquela publicidade que ninguém gosta de ver, né? Aquelas coisas muito, muito grosseiras. Então, isso dificilmente vocês verão nas nossas contas. E como tem sido a expectativa de vocês com relação à final da Sul-Americana? Porque a própria final da Libertadores da América, Flamengo e Palmeiras são clubes automaticamente midiáticos e que geram um conteúdo e um buzz muito, muito orgânico, né, e até natural. Como tem sido trabalhado isso para a final da Sul-Americana? São dois times relativamente grandes, o Atlético Paranaense grande, mas o Bragantino, um clube que está começando a crescer, a galgar espaço. Como tem sido esse trabalho para gerar um certo equilíbrio entre as finais, algo nesse sentido em conteúdo? Nossa, a gente não pode enganar ninguém e dizer que vai ter a mesma repercussão, porque a gente está falando assim, do atual campeão da Libertadores, né, que tem uma torcida imensa, né? Estamos falando do time que foi campeão há 2 anos, quer dizer, a primeira vez na história que no terceiro ano os 2 últimos campeões se enfrentam, e vocês sabem o tamanho do alcance que tem no Flamengo. Assim, é um time, enfim, com um alcance brutal, mas a Sul-Americana, ela, assim, a gente está vendo o desempenho do Red Bull e do Atlético Paranaense, né? Então, assim, para quem gosta de futebol, vai ser um grande jogo de futebol. Espera-se, eu pelo menos espero um grande jogo de futebol, né? A gente está vendo o Bragantino jogando o fino da bola, dando muito trabalho para muita gente no Brasileirão. O Bragantino, inclusive, está lá em cima, né? O Atlético Paranaense é um time que já não é um estranho em decisões continentais, né? Já vai para a possibilidade de ter um segundo título, já jogou final de Libertadores, já jogou Recopa, deu trabalho para o River Plate na Recopa, enfiou 3-0 no Boca 2 anos atrás, né, na Libertadores. Então, assim, não é um time estranho. Então, assim, o cara que gosta de futebol e não tem um programa interessante para o sábado à tarde do dia 21 de novembro, ele vai assistir o jogo com boa expectativa, né? Vocês sabem que a gente tem shows antes da partida, que eu não vou contar quem ainda, mas o espetáculo tá armado, né? Então,
eu espero que todos assistam. A gente, por exemplo, infelizmente para o público brasileiro, né? Em 2019 a gente tinha a possibilidade de Corinthians e Atlético Mineiro, né? Na final da Suda, e a gente acabou com o Independiente del Valle e Colón, o que tirou, obviamente, o interesse do público brasileiro. Mas foi uma final assim inesquecível. O show prévio com Los Palmeiras, que é um grupo de cúmbia de Santa Fé, é até hoje o nosso conteúdo mais visto nas redes sociais. Ele foi extremamente viral no continente. Então, a NFL brincou com a gente sobre o show. Assim. Então, a Sul-Americana ela prepara surpresas inesquecíveis. Assim. Então, eu, se eu fosse torcedor, eu assinaria a Comebol TV e assistiria Atlético Paranaense e Red Bull Bragantino. Está sendo um bom vendedor também da Comebol TV também, né, Tavis? Ô, Tavis, e isso daí mudou para vocês ter a Comebol TV para trabalhar isso? Veio mais necessidade de produzir conteúdo ou não? Já estava meio que naquela linha. Não, na prática não, porque, bom, vocês sabem, né, que a Comebol TV é uma joint venture, né, que envolve as operadoras, a Comebol, mas a produção é da Band, né, então a gente pouco interfere, a gente ajuda, da mesma forma que a gente ajuda ESPN, SBT e todos por aí afora com o nosso conteúdo, mas na prática para a gente não mudou nada. Mudou que a gente faz propaganda da Comebol TV nas nossas contas, né? Então, assim, a gente estimula a assinatura, obviamente, mas nesse sentido de produção de conteúdo, por enquanto, não mudou. E é uma coisa que... Isso me leva a uma outra pergunta, né? Você já trabalhou dentro de clube, trabalhou no Corinthians, trabalhou no Flamengo. A gente está entrando numa era em que essa produção de conteúdo, finalmente, aqui dentro do mercado, né, sul-americano, está inserida dentro do conceito de uma competição esportiva? Você acha que o que vocês têm feito pela Libertadores, pela Sul-Americana e agora com Libertadores Feminina também, vai ser trazido para frente e virar meio que o exemplo para todo mundo, não? Eu acho que invariavelmente vai. Eu acho que teremos ainda um período de transição médio, grande prazo, porque nós temos uma condição de produção muito vantajosa, né, já do formato da competição em relação aos direitos. Então, por mais que tenhamos detentores de direitos da Libertadores, nós somos donos dos direitos também. Então, eu tenho as mesmas possibilidades que um detentor de direito tem na produção, o que não é a mesma coisa quando a gente fala de outros campeonatos. Então, o Brasileirão, por exemplo, não tem a mesma possibilidade de colocar 4 câmeras dentro do campo como eu tenho de colocar num jogo de Libertadores. Então, eu acho que isso é um negócio que vai precisar de uma mudança realmente em todo o conceito, né? Desde a venda de direitos, a passar a ter uma entrega que seja maior do que apenas o LED, né? Ou o tapete 3D, que passe por uma solução de branded content, de integração da marca. E isso também passa por uma evolução dos patrocinadores, né? Por sorte, a gente tem a oportunidade de trabalhar com marcas globais que estão acostumadas a patrocinar grandes eventos e que já têm esse entendimento, né? Mas nós que trabalhamos nesse mercado de marketing esportivo, quantas das centenas de empresas que hoje patrocinam esportes no Brasil e na América do Sul, não só futebol, mas todas as modalidades, quantas delas têm um profissional de marketing esportivo dentro da sua estrutura? E isso faz muita diferença. Então, eu acho que passa por uma conscientização geral, assim, e que vem, inclusive, dos patrocinadores, né? Hoje, sei lá, eu sento para conversar com Bristol e, cara, os caras têm especialistas no assunto dentro da empresa. Então, é muito mais fácil você traçar uma ação, porque você está conversando com um cara que hoje está lá,
mas que amanhã pode estar aqui no meu lugar, né? Nós somos profissionais do mesmo ramo, né? Então, eu acho que essa é uma decisão importante de todo o mercado, não só das ligas. É isso aí. Não tem como. Diga, Augusto. Agora, entrando até um pouco, já para a gente finalizar um pouco da entrevista, e o lado Ricardo Taves fã? O que ele está buscando com essa final da Libertadores? Eu quero pênaltis. Quem não torce para os dois times sempre quer ver o terror, né? Não, mas brincadeiras à parte. Cara, eu estou bastante ansioso, assim. Quem conhece a minha história sabe que eu entrei nessa loucura que é trabalhar no futebol por ser um torcedor fanático de um time, né? Do Corinthians, no caso. Mas de lá para cá, assim, eu me profissionalizei tanto, né? Que eu digo que antes eu gostava do Corinthians, eu não gostava de futebol, né? Hoje, obviamente, que eu continuo torcendo para o Corinthians, mas hoje eu gosto de futebol, né? Hoje eu aproveito o futebol como um todo. Então, quando você pensa nessas duas finais, a minha expectativa como fã, assim, no Atlético e Braga é realmente... Gente, eu não estou omitindo o Red Bull Bragantino aqui. São nomes longos, né? Então, vamos de Atlético e Braga. A gente facilita. Muito pelo contrário, a gente faz questão de ressaltar em todas as nossas publicações Red Bull Bragantino. Eu estou esperando... Para esse jogo, eu estou esperando realmente um grande jogo. Assim, a minha expectativa como fã é de ter uma partida realmente legal. Assim, eu boto muita fé nesse jogo. Acho que o Bragantino é um time muito entrosado, muito enjoado, e me chama a atenção esse duelo, né, contra um time que já até cansou o discurso, né, de tanto a gente falar que o Atlético é estruturado, que o Atlético fora do eixo tem um estádio incrível, tem uma estrutura incrível, né? Então esse duelo desse Atlético estruturado há tanto tempo contra um Bragantino com essa estrutura da Red Bull me chama muita atenção. E, cara, Flamengo e Palmeiras é o jogo para você ficar com falta de ar, né? Assim, eu tô esperando realmente, assim... Eu desejei o Flamengo e Palmeiras, ou Palmeiras e Flamengo, no caso, né? Como é a ordem dessa final, na Libertadores, quando eu vi a Supercopa do Brasil no começo do ano. Naquele jogo, eu falei, puta, podia ser Palmeiras e Flamengo a final da Libertadores. Foi um jogo incrível, né? Você teve ali aquela alternância, o jogaço. Rafael Veiga mete 1-0, todo mundo, né, dando aquele favoritismo gigante para o Flamengo. Aí, Palmeiras sai na frente, o Flamengo vira, o Palmeiras empata, e pênaltis, e briga, né, e tudo aquilo. Então, assim, eu não espero nada menos do que o que foi a Supercopa, assim, né? Porque se já foi assim a Supercopa, o que será uma final de Libertadores com 75% da capacidade do estádio? E quando a gente está falando de 75%, não sei bem a conta, mas a gente está falando pelo menos, imagino eu, de 35, 40 mil pessoas, né? Então a gente sabe que um estádio que tem 60, 65, quando está com 35, 40, já é um estádio cheio, né? Não é, a gente não vai ter mais aquela sensação do Maracanã, do Fla-Flu, por exemplo, que você tem, né, uma limitação de público, então você vê um estádio mais vazio do que a predominância de um estádio vazio. Na final da Libertadores, a gente vai ter uma predominância de estádio cheio, né? E estamos falando apenas de gente com vacinação completa, com PCR negativo, né? Então, assim, cara, é uma catarse. Imagina para o torcedor palmeirense e para o torcedor rubro-negro que ficou 2 anos e meio trancado, 2 anos e meio trancado em casa ou longe do time, ou que não pôde, no caso do palmeirense, ver uma final de Libertadores em loco em janeiro. O cara
a gente tem essa preocupação com violência, mas acho que na hora que entrar no estádio, o cara entra num... Assim, é um êxtase que, é viver aqueles 90, 120, 150 minutos, e mais do que 150 minutos para o time que vai ser campeão, né? Porque tem a festa, tem levanta troféu e corta a rede para levar para casa e tudo aquilo que eu espero realmente, assim, talvez a maior catarse que eu já tenha visto na vida. Eu confesso que eu esperei essa grande catarse em Tóquio, mas ela não veio, né? Porque a gente não teve público, né? E a final da Libertadores, vocês sabem o que significa para o torcedor brasileiro e sul-americano de uma forma geral. É o evento do ano, né? A Libertadores é a competição que todos amam odiar, né? Porque vivem falando mal, é Comebol isso, porque a Libertadores é... Mas todo mundo, ninguém abre mão, né? Ninguém abre mão. Então, é o que eu espero, como fã. Muito bom, Otávio. Traremos depois, então, todos os números relacionados a isso, porque também, com certeza, vai ter um consumo de conteúdo enorme pela frente, né? Certamente, vai ser grande. E com as torcidas envolvidas, a promessa é de números realmente absurdos. Muito bem, este foi Ricardo Taves, Head de Marketing Digital da FCDS Media, que cuida aí de todas as competições de clubes da Comebol. Taves, obrigado por abrir esse espaço na agenda aí tão concorrida para falar com a gente, viu? Valeu, obrigado a vocês. Eu não gosto muito de participar eu sou meio tímido. O último que eu participei foi com você, quando a gente fez com o Guilherme e com o André lá no começo da... A abertura, o primeiro Maquinistas. Maquinistas. Lá no começo da pandemia, aí voltando aqui para falar de... Na verdade, foi nem o primeiro Maquinista, foi a primeira live da máquina, é isso aí, no comecinho da pandemia, a gente falando sobre conteúdo, sem saber o que a gente ia fazer pela frente, né? Nossa, a gente não tinha a menor ideia do que ia acontecer, a gente achava que ia ficar 15 dias em casa, né? Estamos aí. Fechado, Taves. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado. É isso aí, seu Augusto Dalla Vecchia. Que aula, hein? Vamos mais ter uma... muito conteúdo sobre Libertadores feminina. A gente nem entrou no detalhe da Libertadores feminina, porque o problema da Libertadores feminina, né? Problema no caso aí, é que a competição vai começar ainda, né? Ela vai ter a fase inicial e aí vai chegar nas finais, podendo ter times brasileiros, né? Corinthians sempre favoritaço a estar lá, Ferroviária também pode ser que chegue, enfim, tem muita coisa para a gente acompanhar. Certo, seu Augusto? Certo, mais uma aula encerrada com sucesso. Mais uma aula encerrada com sucesso aqui no Tá Ligado. A gente volta na próxima semana falando sobre este nosso mercado de mídia, marketing e negócios do esporte. E, claro, sabe que a Code está aí na tela, aproveita, faz ali, junto com a da Alphabet, a gente trazendo para você o Tá Ligado. Você aproveita e consegue fazer a sua aposta. Valeu, Augusto. Até semana que vem. Até, um abraço. Tchau, tchau.